Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com um corte aí do esporte total dessa noite maravilhosa que nós vivemos no Allianz Parque. Então, sim, uma noite histórica, uma noite mágica, o adjetivo que você quiser colocar para essa virada magistral, épica do nosso Verdão, que vai para a final da Libertadores com muita moral e para mim como favorito. Então, você vai ver aí a mídia se rendendo ao Verdão, que deu aula de futebol nessa noite no Allianz Parque. Então, sem mais delongas, bora tocar o vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora tocar esse vídeo, rapaziada. E na noite mágica do Palmeiras, o time reverte uma desvantagem incrível e garante o seu lugar na final da Libertadores da América. Vai encarar o time do Flamengo. Tudo isso e muito mais para você agora aqui no Esporte Total. E a gente vai direto lá pro estádio do Palmeiras. Se bobear, ainda tem torcedor fazendo festa lá. Palmeiras reverteu algo que o Abel havia falado, uma noite mágica. Perdeu por 3-0 lá, colocou 4-0 aqui. Caio, que noite especial do Palmeiras. E acho que o mais legal de toda essa história pro palmeirense, além de classificação, é para nós brasileiros. Esse é o nosso futebol. É isso que a gente quer de volta. Boa noite, bem-vindo. Muito boa noite, Fernandinho. Um abraço para você, amigos e amigas que nos acompanham no Esporte Total. Abel Ferreira prometeu, antes desta grande partida, desta decisão, que seria uma noite mágica para que os torcedores do Palmeiras se preparassem, e de fato foi. Outra frase que ele falou: 90 minutos no Allianz Parque é muito tempo. O Gustavo Gomes, inclusive, saiu com essa faixa de 90 minutos no Allianz Parque. É muito tempo porque, olha, a LDU percebeu que é muito tempo para que o Palmeiras conseguisse reverter esta vantagem. 90 minutos foram suficientes. Não só 90 minutos, né? Porque o gol do Bruno Fux foi nos acréscimos para que o Palmeiras conseguisse reverter essa vantagem e se classificar à 7ª final de Libertadores de sua história. Como você bem colocou, 5 das últimas 6 finais entre clubes brasileiros, exceção para o Boca Juniors em 2023. O Palmeiras dominou o jogo de ponta a ponta. Foram 28 finalizações, quase 70% de posse de bola. O Abel apostou em uma formação bem diferente, viu, Fernandinho? Com 2 pontos do lado, Alan do outro, os dois jogaram muita bola. Inclusive o Sousa abriu o placar para o Palmeiras. O Fux nos acréscimos, a bola aérea do Palmeiras sempre muito forte. Mais uma novidade entre os titulares, Palmeiras com 3 zagueiros. E aí depois o Rafael Veiga. Que predestinado é o Rafael Veiga. 12 gols em 22 finais. 8 partidas o Rafael Veiga precisou para marcar 12 gols em finais. Hoje não era uma final, mas era praticamente uma final, viu, Fernandinho? Porque se o Palmeiras não avançasse contra a LDU, o torcedor palmeirense quer aproveitar agora para comemorar, certamente fora aqui do Allianz Parque. Tem muita gente. É o Ferreira, hein, Fernandinho? Que controle ele tem sobre o time. Os jogadores acatam o que ele decide, compram a sua ideia, e a gente vê o dedo do técnico claramente aí, Caio, na escalação do Palmeiras. Ele colocou 3 zagueiros e colocou o Alan, que foi fundamental. Ele participou de 2 gols, Alan. Impressionante a frieza desse time do Palmeiras. E o mais que chamou a atenção, a convicção. Desde a derrota lá, quando o Palmeiras não viu a cor da bola, e aqui no Allianz Parque foi a LDU que não viu a cor da bola. Realmente, o Abel é um caso raro como treinador. O Abel é impressionante e o elenco do Palmeiras renovado por completo, né? A gente fala sobre os líderes deste elenco, Gustavo Gomes, o Everton, que machucado deu vez ao Carlos Miguel, o Piquerez, que também é um titular quase desde o início da passagem do Abel, ainda era o Matias Vinha, o lateral pela esquerda no primeiro título de Libertadores do Palmeiras. 52 jogos, 206 vitórias, venceu quase metade dos jogos que teve no Palmeiras, na verdade, mais 590 gols marcados e 10 títulos. Aí não dá pra falar, né? 3 campeonatos paulistas, Campeonato Brasileiro na conta, Recopa Sul-Americana, tem Supercopa do Brasil sobre o Flamengo, tem muita coisa que o Abel Ferreira, além das 2 Copa Libertadores, o Abel vai disputar mais uma final pelo Palmeiras. E o torcedor palmeirense que queria acreditar nessa reviravolta que nunca tinha acontecido na história, depois de vir com 3-0 irreconhecível de altitude de Quito, essa é a verdade. O Palmeiras enfrentou, parecia o Manchester City lá, os equatorianos jogando na altitude, e o Palmeiras irreconhecível, o Palmeiras fazendo uma partida que não deu para acreditar. E aí, para acreditar que o Palmeiras pudesse vencer, tinha que fazer um jogo completamente diferente do que vinha fazendo, né? O Palmeiras não foi bem contra o Flamengo, não foi tão bem contra o Cruzeiro, na maior sequência da temporada
temporada, os jogos mais importantes, de tantos gols, de tantas vitórias. Ele, Gustavo Gomes, o Everton, tendo a chance, tranca que a LDU vai chegar, que era óbvia que ia chegar. E o Palmeiras conseguiu, com o Alan pela direita, com o Sousa pela esquerda, com o Bruno Fux, encontrar o caminho. Vamos então ouvir o Alan, que é um dos personagens desta vitória, e o Rafael Veiga, que fez 2 gols. Vamos ver o que eles falaram agora há pouco aqui atrás de mim. O Abel colocou isso bastante na nossa cabeça, botou várias mensagens nos quartos lá no CT, botou todas as viradas que a gente teve no passado, colocou sobre a noite mágica também, algumas mensagens assim. E graças a Deus deu tudo certo, a gente pôde ser muito feliz no jogo hoje. É muito gratificante para mim poder ajudar o clube que eu estou há mais de 7 anos aí, desde a base. Fico feliz de poder ter recebido a oportunidade, poder ter aproveitado e poder ter ajudado cada um dos meus companheiros. Com certeza fica muito nervoso, como o Abel fala, a gente fica com as borboletas na barriga, mas ele conversa bastante com a gente sobre esses jogos grandes que o Palmeiras é acostumado a jogar jogo assim, quem sobe da base tem que se acostumar com isso também. Eu fico muito feliz de poder ajudar em jogos como esse. Eu queria que você falasse um pouquinho mais desse bastidor. Quando é que você soube que seria titular? Porque hoje era um jogo que o Palmeiras ia precisar atacar. Você de um lado, o Sousa do outro, 2 jogadores que têm mais drible. O que é que o Abel te pediu e quando é que você soube que você seria titular da partida? Eu fiquei sabendo um treino antes do jogo. Ele falou que ia usar os 2 pontos ali para ir para 1 para 1, para usar no 2 para 1 também. Pediu para mim ter confiança, para mim vir fazendo o que eu estava fazendo quando eu entrava nos jogos. E me deu bastante confiança para fazer uma boa partida. Fico feliz por ter, antes de tudo, revertido esse placar. Passado, né, por esse time, muito difícil. A gente sabe que hoje a gente teve que se expor um pouco mais por conta do jogo, né, ruim que a gente fez lá. Acho que todo mundo está de parabéns, né? A gente todos jogaram muito bem, a gente colocou um ritmo muito forte. E é isso, estou muito feliz, ainda a ficha não caiu, né? Eu vi aqui que tem um monte de mensagem, mas é isso, comemorar, e essa noite ficou para a história. Meio que você, igual o povo fala, lava a alma, assim, né? Porque eu sei o que eu posso fazer, eu posso render, eu estando bem, né? Eu jogando, eu sem dor, eu sei disso. E de certa forma, às vezes a gente acaba se cobrando muito. E eu tenho, às vezes, isso dentro de mim, que é uma coisa boa, que me faz, às vezes, viver coisas maravilhosas na minha carreira, de, às vezes, nunca estar satisfeito, sempre querer mais, mas, às vezes, também eu me cobro mais do que precisa, né? E esse ano realmente estava sendo mais difícil por conta de dores e eu sabendo do que eu posso fazer e não conseguindo por causa disso, é um negócio que me incomodava muito. Às vezes você acaba recebendo críticas que, por mais que hoje eu estou bem mais maduro, é chato, né? Mas estou com o pé no chão, acho que não era lá atrás que estava tudo errado e também não foi porque hoje eu fiz 2 gols que está tudo certo e agora eu sou o melhor. Não, eu continuo sendo eu. E trabalhar, buscar novamente meu espaço, né? Quero jogar como todos os jogadores, mas é isso, estou bem feliz e comemorar essa noite. Falou o Rafael Veiga, depois do Alan, o maior artilheiro do Palmeiras no século, o maior artilheiro do Palmeiras no Allianz Parque, o cara das finais, o cara das grandes decisões. Não vive sua melhor temporada, é bem verdade, Rafael Veiga não conseguiu até aqui na temporada fazer o que fez hoje. Mas tá bom, né, Fernandinha? Decidiu a classificação do Palmeiras para uma final de Libertadores, só isso. Olha, você tem que prestar atenção na entrevista dos jogadores. O que o Alan falou, quando ele soube que ele seria titular, foi no último treino, que foi no Allianz Parque. Qualquer outro treinador, preocupado em contar com o apoio da sua torcida, iria fazer o que os torcedores pediram, para abrir o treino, para os caras irem lá, para apoiar a equipe. O Abel não cedeu a isso, se preparou, montou a equipe, fez essa surpresa com a entrada do Alan, que o Rosinei falou hoje aqui na Bandeirantes, nos Donos da Bola, que ele achava que seria o ideal. Então, é impressionante como essa convicção, não jogar para a torcida, jogar para o time, para resolver, para ganhar e para vencer. Essa personalidade do Abel, mesmo os mais críticos, têm que dar o braço a torcer.
E é complicado, Fernandinho, porque às vezes quem fica no banco, como o Rafael Veiga, um dos líderes, o maior artilheiro, não quer ficar de fora, mas o Abel soube preparar ele para decidir tudo em 26 minutos. E olha, o Abel Ferreira se emocionou demais no campo, fora do campo, na coletiva. Vamos conferir o que de melhor tivemos de Abel Ferreira, talvez o grande responsável por montar essa estratégia do Palmeiras, mais uma vez finalista da Libertadores. Quando acabou o jogo com o Cruzeiro, eu fui para casa e comecei a rezar segunda, terça e quarta-feira. Só que Deus disse-me, ó, vai fazer a tua parte porque não adianta rezar, porque os outros do outro lado também estão a rezar. Então tem muito a ver com isso que tu disseste, com trabalho, com preparação. A verdade é que nós lá, ao contrário do que alguns dizem, o nosso adversário foi muito melhor que nós na primeira parte. Nós não conseguimos nem encaixar, nem pressionar. E vocês basta ver que o adversário em casa, em toda a Libertadores, o LDU não sofreu um único golo. Portanto, não foi muito mérito deles naquilo que fizeram em casa. Aproveitaram bem a altitude. A verdade é que se vocês virem a primeira parte, em alguns momentos pareciam que o adversário ia de moto e nós íamos parados. Na segunda parte corrigimos. Mesmo fazendo um mau jogo, criamos oportunidades suficientes para não vir de lá com um resultado de 3-0. Agora eu já estou há tempo suficiente no Brasil e há tempo suficiente num clube que eu aprendi a gostar, que é o Palmeiras, e para conhecer como é que funciona o chiqueiro quando toda a gente está assim. E fiquem chateados comigo ou não, pena que não seja sempre assim, mas quando está assim é difícil. É pesado para quem vem aqui jogar, porque eles empurram e ajudam-nos. E, portanto, acho que foi um jogo aqui tático e mental. Um jogo onde tínhamos que estar muito focados naquilo que nós pedimos, naquilo que foram as tarefas dos jogadores, que foi coisas que nós lá não conseguimos fazer. Não sei, como eu vos disse, eu não ia perder muito tempo no jogo de lá. Não sei se foi, eu acho que foi muito mais mérito do nosso adversário do que fraqueza nossa. Foram muito melhores em casa. Agora, como eu vos disse, esperávamos por uma noite mágica, uma noite em que os nossos jogadores estivessem inspirados, estivessem todos preparados para entrar, e às vezes os jogadores ficam um bocadinho amoados e chateados porque acham que só são protagonistas quando iniciam o jogo, que é uma mentalidade fraca, ou porque o treinador os substitui e não gostam de ser substituídos. Não é assim que funcionam nas equipas e nos jogadores profissionais e de caráter, porque um elenco não tem só 11 jogadores, tem 23 que estão no banco preparados para jogar. E acho que hoje ganhamos não só o jogo com os que entraram, que fizeram exatamente aquilo que tínhamos que fazer, uma circulação muito rápida da bola, ter a largura máxima nos dois flancos para espaçar aquela linha de 5, ter os nossos 3 construtores de trás, mais o Andreas na frente, também bem amplos para obrigarmos aquela linha de 3 médios, ter que correr muito, que não iam aguentar o jogo todo. Nós conhecemos o Allianz Parque. E claro que ajuda muito entrar no jogo, aos 10, 15 minutos já tinhas 3, 4 oportunidades feitas. Fico muito feliz, sabes, porque o Alain é um menino que praticamente não jogava no sub-20 e nós tivemos a oportunidade de treinar com ele. E eu falei com o Barros e disse: Barros, este moleque não pode sair aqui do Palmeiras. É um moleque que nós gostamos muito pelo caráter, pelo perfil. É um moleque que pode fazer a posição de 8, pode fazer na posição de ponta, que tem um arranque absurdo. Mas peço-vos a vocês para me ajudarem, porque aqui vocês constroem e destroem muito rápido. Sim, ele é um jogador, muito bom jogador, um jogador com um compromisso defensivo absurdo. É um jogador com um desequilíbrio e com uma verticalidade absurda também. Já vendemos muitos jogadores, não precisamos de vender mais, não precisam de falar muito bem dele, é só um bom jogador que o Palmeiras tem aqui. E tenho a certeza absoluta que ele vai ser reconhecido pelo aquilo que fez. Eu falei com ele há 2, 3 dias, perguntei qual era o vencimento dele, porque eu não sabia. Porventura será dos jogadores que menos ganha na equipa principal, e falei com o Barros porque ele devia ser reconhecido por isto muito antes deste jogo, e o nosso diretor
primeira coisa que disse, sim, Abel, vamos tratar disso, portanto é uma coisa que ele merece, pelo homem que ele é. Ele vem daquela geração que eu já vos falei, esta última geração, são bons jogadores, bons homens, bom índole, jogam, não jogam, são substituídos ou não, entendem e respeitam o treinador, mas mais do que o treinador, respeitam o grupo de trabalho. Fico feliz por ele porque é fruto e mérito dele, saiu completamente esgotado, foi ele que sozinho criou o penalti, mas a verdade é que todos contribuímos aqui hoje. Eu não podia não deixar de dizer daquilo que foi todos estes 3 dias. Se vocês vissem os funcionários do Palmeiras todos vestidos com a camiseta a dar força e energia à equipa. Quando viemos treinar aqui ontem, eu não sei se a TV Palmeiras publicou ou não, mas todos com cartazes. Posso-vos dizer que dentro do CT é uma verdadeira família, vocês já me viram a chorar à frente deles. A minha mãe não vai ficar chateada se eu disser isto, mas eles tratam-me, a mim e a todos, muito, muito bem dentro do CT. E como eu sou ao contrário daquilo que alguns pensam, porque não me conhecem, conhecem-me como treinador, não me conhecem como pessoa, eu até fico chateado quando me julgam como pessoa, porque ninguém me conhece, só quem convive comigo. Mas é muito bonito nós percebermos que dentro do clube temos uma família onde todos cuidam uns dos outros, onde é tão bom chegar lá de manhã ao pequeno almoço e ter as nossas funcionárias a dizer: Mister, vou-lhe fazer o batido, que eu gosto de um batido especial, que não vos vou dizer qual é, e ela faz com todo amor e carinho, e por isso é que eu vos digo que nunca será só futebol. É muito mais do que aquilo que vocês veem das 4 linhas. E esta energia que nós fomos criando e esta sinergia só podia dar nisto, por isto é que eu vos falei numa noite mágica, porque eu sei quanto nós nos trabalhamos, sei quanto nós nos dedicamos, a nossa Presidente também, eu já disse isso várias vezes, eu tenho sorte de ter várias mulheres na minha vida que me inspiram, que me ajudam, e eu, pelo lado profissional, tenho muita sorte de ter a Leila como Presidente. A forma como ela fala comigo, com nós, com o nosso grupo, nos dá tranquilidade para nós continuarmos a trabalhar e fazer aquilo que tão bem sabemos. E é por isso que é muito difícil quando às vezes chegam propostas de outros clubes, tu deixares, porque eu falo de cabeça fria e coração quente, mas eu sou 100% de coração. Como eu te disse, eu já vos disse isso algumas vezes, eu adoro ouvir quando nunca aconteceu, nunca ninguém fez. Eu acho que isso é ótimo, é um desafio, é uma gasolina para nós, é um combustível. Se vamos conseguir ou não sei, mas eu olho para isto não como algo impossível, mas como um desafio que tu podes superar. Claro que podes perder. Claro que nós sabemos o quanto exigente é o futebol. Posso interromper um minutinho? Pode. Esse momento histórico, mágico, tem que ser documentado aqui. Parabéns, Abel. Esse homem, ele sabe o que ele faz, ele sabe o que ele fala. Ele falou: Leila, hoje será uma noite histórica, mágica. E realmente, tá? Obrigado. Abel, obrigada. É o maior técnico da história do Palmeiras, sem dúvida absolutamente nenhuma. Ele sabe disso, e que eu sempre, sempre apoiei nos momentos positivos e nos momentos difíceis. Abel, a gratidão que eu tenho, agora eu estou falando como presidente do Palmeiras e como Leila Pereira, a gratidão que eu tenho pelo seu trabalho, pela pessoa que você é e por tudo que você proporcionou a mim e aos milhões de torcedores, isso não tem preço. Obrigado. Seremos eternamente gratos. Obrigada, viu, Abel? Realmente você tinha razão, foi uma noite mágica. Desculpa, gente, mas eu não aguentei, tive que entrar aqui. Obrigada. Boa noite. Boa Obrigado, noite. até já, Leila. A Leila sabe aquilo que ela sabe. Eu não preciso de assinar contrato. Ela sabe aquilo que eu quero. Mas não vos posso dizer que não fiquei. Fiquei muito magoado com aquilo que eu ouvi de uma parte da torcida. Fiquei muito magoado, não estava à espera. Não estava à espera. Por isso eu disse: Leila, não vale a pena estar a assinar, porque eu não vou continuar no Palmeiras se não houver condições para continuar no Palmeiras. Agora que eu adoro estar aqui, que tenho clubes que já me ligaram por todos os lados,
Mas para quê? Vocês vêm à Inglaterra, a gente vai para meio de tabela, Postecoglou teve um mês, fez 9 jogos e foi despedido. Claro que é duro aqui no Brasil, mas não é duro porque está dentro do clube. É duro porque vocês jornalistas são exigentes, são duros, às vezes chegam a ser... eu não digo todos, e às vezes quando falo de jornalistas peço perdão àqueles que são como devem ser, mas alguns passam do ponto, e às vezes eu questiono para mim mesmo se é isso que eu quero continuar. Agora, olhando para o clube, a estrutura do clube, funcionários do clube, não é lado nenhum. Palmeiras é um oásis. Palmeiras para mim é um oásis. Eu acho que nós já temos 5 anos, que eu pensei que ia ser 5 meses. 5 anos. Isso já é um grande título também, 5 anos aqui no Brasil. Mas eu gosto de estar aqui. E quando vocês ouvem a minha primeira entrevista que eu falei aqui, eu disse que vinha não só para valorizar o clube, mas também valorizar o futebol brasileiro. Modéstia à parte, eu acho que posso ajudar, e eu estando no futebol brasileiro posso ajudar naquilo que é o crescimento em conjunto com todos os estrangeiros que estão aqui, com todos os brasileiros que estão aqui, continuar a fazer crescer esta liga super competitiva. E como diz a nossa presidente, que seja eterna enquanto dure. Grande expectativa agora para o torcedor do palmeirense entender se Abel Ferreira vai ficar ou não. Olha, a sensação que eu tenho é que ele vai ficar, apesar de ter ficado chateado com a torcida. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês dessa vitória magistral, essa vitória épica, essa noite mágica que o Palmeiras viveu aqui no Allianz Parque. Cara, eu vou te falar, eu não sei como que eu vou dormir hoje. Cara, eu tô com a emoção lá em cima. Eu acompanhando o vídeo aqui, vendo o Abel falando, em certos momentos o olho encheu d'água. Não sei se você conseguiu, não deve ter reparado, né? Claro que a gente quer ver ali o que o Abel tá falando, mas, cara, de arrepiar o que o Palmeiras fez hoje no Allianz. E, cara, tanto a torcida quanto o time, porque o Abel reconheceu que não foi bem no jogo de lá. Mas ao final do jogo ele já deixou claro. Rapaziada, 90 minutos no Allianz Parque é muito tempo. E vamos viver uma noite mágica. E foi exatamente o que aconteceu. Vivemos uma noite mágica, uma noite histórica, né, de uma virada que nunca aconteceu antes na história da Libertadores. O Palmeiras é o primeiro time a quebrar um tabu desse tamanho, de vir fazer a decisão, né, o segundo jogo, com a desvantagem de 3-0. Nunca houve na história da Libertadores. E o Palmeiras quebra esse tabu. E o Abel falou muito bem. Ah, nunca houve? Sempre tem a primeira vez. E a primeira vez foi a Sociedade Palmeiras, que quebrou esse tabu. Claro, com o seu técnico que, por muitos momentos, às vezes questionado, de professor Pardal. Cara, infelizmente todo técnico, na verdade todo ser humano erra, né? Então o Abel em determinados momentos erra bastante na nossa maneira às vezes de ver como um torcedor, mas ele está sempre tentando fazer o melhor. Então a gente viu a qualidade, o pensamento, a organização mental que ele conseguiu colocar nesse time para fazer essa partida magistral. Foi uma aula de futebol do Palmeiras hoje. Uma aula. Você vê que todo mundo jogou bem. O Carlos Miguel foi o menos exigido, mas tanto a zaga, né, o Murilo, o Gomes, o Fux, primeiro tempo fez excelente partida. Na verdade, o jogo, né, que a parte do tempo que ele ficou em campo, ele jogou muito bem. Já estava um pouco cansado, saiu até puxando um pouco a perna. Fez, cara, um jogo magistral também, apoiando a zaga, mas também saindo, dando ajuda ali nessa saída de bola. Pô, o Piquerez caindo pro meio. Cara, meu Deus, foi lindo de ver o Palmeiras jogando hoje.
O menino Alan jogou demais. O menino Alan jogou demais, demais, demais. Botou a bola debaixo do braço, meu irmão. Puxou a responsa pra ele. Você vê que o pênalti foi todo dele, cara. Mérito total dele. Parecia uma bola perdida. E ele, meu irmão, tirou um coelho da cartola ali, conseguiu virar e partir pra dentro da área. Então, assim, o Abel conseguiu montar um time diferente do que a gente está acostumado e dá muita qualidade. Porque ele acabou colocando o Piquerez puxando um pouco mais para o meio, apoiando o Andrés Pereira, que jogou demais. E aí a gente teve o Sousa na esquerda com o Alan na direita. Tanto que o primeiro gol sai nessa aposta do Abel, que foi o cruzamento do Alan para o Sousa fazer o gol de cabeça. O Sousa também fez uma excelente partida. Não foi excepcional igual o Alan, né? Mas são diferentes jogadores, né? Então, o Sousa tem essa característica mais aguda também, né? Similar ao Alan, fez uma boa partida, fez o gol, ajudou demais. Aí você vê, né, cara, a dupla de ataque, o Flaco e o Vitor Roque brigaram o jogo inteiro. Não marcaram, verdade, mas ajudaram demais, 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 demais. O Vitor Roque deu assistência pro Fux no segundo gol, deu assistência pro Veiga, e segurou a onda ali, né, cara, do pênalti. Até o repórter da ESPN, o Nicoletti, né, falou durante a transmissão, falou, ó, o Vitor Roque tá segurando a bola, mas o Veiga tá se concentrando aqui quietinho no canto. E os jogadores da LDU vieram para cima do Tigrinho, falando, botando pressão, pá, não sei o quê. Quando saiu todo mundo da área, ele, ó, entregou a bola pro Veiga. Rapaziada, é só de lembrar da cena, arrepia. Cara, sinceramente, é uma noite magistral, uma noite histórica demais que viveu o nosso Palmeiras e nos trouxe essa emoção, cara, que não cabe no peito. Exatamente isso, a emoção que não cabe no peito, Palmeiras. Com tudo que a gente escutou durante a semana, já era, o jogo tá perdido, vai jogar só pra cumprir tabela e o Palmeiras faz uma reviravolta desse tamanho. Rapaziada, eu quero saber de você que acompanhou esse vídeo até o final, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado aí, o que você concorda ou você discorda de alguma coisa. Deixa aí nos comentários a sua alegria, a sua festa por essa grande atuação do Palmeiras e mais uma final que, se Deus quiser, o Caneco vai vir aqui pro Allianz. Então deixa aí nos comentários a sua alegria sobre essa classificação histórica. Você que não é inscrito aqui no canal, dá aquela força, vai lá, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Notícias do Verdão. Então todos os dias a gente sempre vem trazendo um vídeo para mostrar para você o dia a dia do nosso Palmeiras, tudo de informação, de notícias. A gente traz um compilado, um corte para você. Então dá aquela força, vai lá, se inscreva. E você que puder deixar o like, ajuda demais o canal, ajuda demais esse vídeo, na verdade, chegar para muito mais palmeirense. Se você puder hypar o vídeo, ajuda demais o meu trabalho, como eu já te falei. Fica aqui o dia inteiro procurando as notícias, informações do nosso Palmeiras para juntar tudo e trazer um corte bem legal para você ficar antenado no nosso Verdão. Então é isso, rapaziada. Valeu, um grande abraço.